Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã escaldante na pequena cidade de Willow Creek. O sol batia forte nos campos dourados, e o velho motor do trator do Sr. Thompson teimosamente se recusava a dar partida. A máquina gemia e soltava fumaça, mas permanecia silenciosa, desafiando todas as tentativas de conserto. O Sr. Thompson, um fazendeiro corpulento de bigode grisalho, suspirou e balançou a cabeça. Ninguém consegue fazer isso funcionar de novo, exceto, bem, talvez alguém realmente bom. Naquele momento, uma jovem se aproximou. Clara, conhecida na aldeia por sua simplicidade e gentileza, nunca havia tocado em um motor na vida. Ela usava um vestido leve manchado de farinha do seu trabalho na padaria e um sorriso que deixava todos à vontade. O fazendeiro olhou para ela com uma mistura de dúvida e desafio. Você? Quer dizer que consegue consertar essa tralha velha? Clara deu de ombros e respondeu calmamente, talvez, mas você tem que tentar. A aldeia inteira se reuniu em volta da locomotiva, alguns entretidos, outros curiosos. O Sr. Thompson zombou, certo de que aquela mulher simples estava prestes a fazer papel de boba, mas o que ela fez em seguida surpreendeu a todos. Pacientemente ela examinou cada peça, sentiu a menor vibração e com alguns movimentos precisos e inesperados, a locomotiva roncou e começou a funcionar perfeitamente. Um silêncio atordoante se instalou antes que toda a aldeia explodisse em aplausos. Até o fazendeiro boquiaberto teve que se forçar a sorrir. Clara não havia apenas consertado um motor. Ela havia provado que a simplicidade podia esconder uma habilidade insuspeita e uma coragem silenciosa que ninguém jamais imaginara. E naquele dia, Willow Creek descobriu que as aparências enganam e que às vezes a verdadeira competência está escondida onde você menos espera. O sol mal havia nascido sobre Willow Creek quando Clara atravessou o portão da fazenda Thompson. Ela estava entregando pão fresco na padaria da vila, como fazia todas as manhãs, quando notou uma multidão se aglomerando perto do velho galpão. O Sr. Thompson, de braços cruzados e testa franzida, tentou ligar seu velho trator. Os vizinhos murmuraram, alguns balançaram a cabeça em dúvida. Clara, curiosa, aproximou-se silenciosamente. Este motor está quebrado, ninguém vai conseguir consertá-lo, disse o fazendeiro ao ver Clara. A menos, talvez, que você se sinta à altura do desafio. Clara, surpresa mas determinada, respondeu com um sorriso. Bem, eu sempre posso tentar. O fazendeiro caiu na gargalhada. Você? Um simples padeiro? Mas Clara não se intimidou. Ajoelhou-se ao lado da locomotiva, examinando cuidadosamente cada peça e atenta a cada som, como se a locomotiva estivesse falando com ela. Os aldeões entretidos começaram a apostar quanto tempo levaria até que ela desistisse. Depois de vários minutos, Clara pegou um pano, ajustou um cabo e fez alguns movimentos precisos. Lentamente, o motor engasgou e voltou à vida com um ronronar constante. As pessoas ficaram boquiabertas, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ver. O Sr. Thompson, incrédulo, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Clara. Eu não sei o que dizer. Você só. Ligando o motor velho, Clara concluiu com um sorriso modesto. Daquele momento em diante, algo mudou nos olhos dos aldeões. Clara não era mais apenas a padeira simples e gentil. Ela agora era aquela que transformava um desafio em vitória. E naquele dia, todos entenderam que nunca se deve julgar alguém pela aparência. Poucos dias depois de impressionar toda a vila com o velho trator, Clara recebeu outra visita inesperada. Desta vez, não era o Sr. Thompson quem precisava de ajuda, mas o ferreiro da vila, o Sr. Reynolds, um homem conhecido por seu temperamento áspero e mãos oleosas. Clara, se alguém pode salvar minha prensa hidráulica, é você, declarou ele enquanto ela se aproximava. Ninguém consegue fazer isso há semanas, e estou começando a perder a paciência. Clara, enxugando as mãos em um pano limpo, olhou para a máquina imponente. Cilindros rangiam, canos vazavam e o cheiro de metal quente pairava no ar. Para muitos era um conserto impossível. Mas Clara não demonstrou nenhum sinal de medo. Só me dê alguns minutos, ela disse calmamente. Ela começou examinando a origem do problema, verificando cada válvula, cada pistão e cada conexão. Os moradores intrigados aglomeraram-se ao seu redor. Alguns sussurraram, ainda céticos. Ela ligou um trator, mas isso é algo extraordinário. Clara não teve pressa. Usou seu conhecimento prático, sua intuição e até alguns truques que aprenderá observando o pai consertar ferramentas antigas na juventude. Lentamente, mas com firmeza, ela apertou uma válvula aqui, ajustou um pistão ali e em seguida, aplicou um pouquinho de lubrificante.
De repente, um rugido surdo percorreu a prensa. Os cilindros começaram a se mover, os tubos a se estabilizar e a máquina magicamente ganhou vida. O Sr. Reynolds ficou sem palavras, enquanto os moradores explodiam em aplausos. Eu não acredito, gaguejou Ferreiro. Ninguém nunca fez isso, mas você fez. Clara deu um sorriso modesto. Às vezes, você só precisa reservar um tempo para ouvir o que a máquina tem a dizer. Naquele dia, a reputação de Clara cresceu ainda mais. Ela não era mais apenas uma padeira ou uma mulher comum, havia se tornado um símbolo de paciência, determinação e habilidade insuspeita. Os aldeões começaram a se perguntar que outros desafios ela poderia enfrentar. E ninguém estava preparado para a próxima surpresa. Poucas semanas depois de impressionar a vila com a prensa hidráulica, Clara ouviu falar de um problema mais sério. O velho moinho de água em Willow Creek, que fornecia farinha para metade dos moradores da cidade, havia quebrado. As rodas rangiam, as engrenagens estavam travadas e os moradores da cidade começavam a entrar em pânico. Se alguém pudesse salvar o moinho, seria um milagre, suspirou o moleiro, Sr. Hargrove, quando Clara chegou com sua cesta de pão. Clara olhou para a estrutura maciça, a água batendo contra a roda e a madeira rangendo sob o peso dos anos. Ela sabia que não se tratava de um simples problema mecânico, um movimento errado poderia causar uma falha catastrófica. Mas ela não recuou. Ela começou inspecionando cada engrenagem, roda e corda, tocando a madeira úmida para sentir a tensão e detectar quaisquer bloqueios. Ela subiu cautelosamente na roda principal e identificou um eixo rachado que estava impedindo a rotação completa. Sem perder a compostura, Clara improvisou uma solução. Utilizou tábuas de reforço e cordas resistentes, ajustando cada equipamento com precisão. Os aldeões, agora acostumados com suas façanhas, prenderam a respiração, fascinados por sua concentração e controle. Finalmente, após várias horas de trabalho árduo, ela acionou o mecanismo principal. O moinho começou a girar lentamente, depois com força, produzindo novamente a farinha de que a vila precisava. Uma onda de aplausos irrompeu enquanto os moradores da cidade aplaudiam Clara. O moleiro, com os olhos brilhando, apertou as mãos. Eu nunca teria acreditado que o que você acabou de fazer fosse possível. Você salvou nossa aldeia. Clara, modesta como sempre, respondeu. Basta olhar, entender e agir com paciência. Esse sucesso fortaleceu ainda mais sua reputação. Os moradores locais perceberam que por trás de sua simplicidade residia uma inteligência prática excepcional e uma coragem silenciosa, capaz de resolver os problemas mais complexos. Mas quando saiu do moinho, Clara não sabia que um desafio ainda mais imprevisível a aguardava, um que testaria não apenas suas habilidades, mas também sua velocidade e ousadia. Poucos dias após o moinho ter sido reativado, um céu ameaçador desceu sobre Willow Creek. As nuvens negras se espessaram, o vento uivava e a chuva começou a cair torrencialmente. Os aldeões correram para proteger suas casas e campos, mas, de repente, um grito ecoou do rio. Socorro! Socorro! Clara, que acabará de voltar para a casa da entrega matinal, reconheceu a voz do jovem Tom, filho do moleiro. Sem hesitar, pegou um casaco impermeável e correu para o rio. Tom estava preso em um pequeno barco, sendo levado pela correnteza violenta. O vento e a chuva tornavam a situação quase impossível. Os homens da aldeia hesitaram, paralisados pelo medo, mas Clara sabia que precisava agir rapidamente. Ela encontrou uma corda forte e, com surpreendente precisão, amarrou-a a uma árvore robusta na praia. Então, calma e corajosamente, entrou nas águas agitadas, guiando o barco para um lugar seguro. Cada passo era um desafio contra a correnteza violenta, mas Clara permaneceu concentrada. Após vários minutos de extrema tensão, ela alcançou Tom e o tirou do barco, ambos encharcados, mas ilesos. Os moradores, testemunhando a cena, explodiram em aplausos e vivas, impressionados com sua compostura e determinação. O pai de Tom, ofegante e grato, tomou-a nos braços. Clara, você nos salvou. Você é incrível. Clara, ainda cheia de adrenalina, simplesmente respondeu. Às vezes você só precisa ser destemido e agir. Essa tempestade mudou ainda mais a imagem de Clara na aldeia. Ela não era mais apenas uma mulher que consertava máquinas. Ela se tornará um símbolo de coragem e presença de espírito diante do perigo. Os habitantes da cidade começaram a entender que por trás de sua aparência modesta, havia uma força e inteligência incomuns. Mas assim que a tempestade se acalmou, Clara recebeu uma mensagem inesperada que a levaria a assumir um desafio ainda maior e mais pessoal. A feira anual de Willow Creek se aproximava e, com ela, os tradicionais concursos de habilidades e talentos.
Naquele ano, o Sr. Bradford, um rico proprietário de terras conhecido por sua arrogância e desprezo pelos simples moradores da cidade, decidiu desafiar os moradores. Quem consegue consertar esta velha colheitadeira em menos de 1 hora? Perguntou ele com um sorriso irônico, apontando para uma máquina enferrujada e rangente. Muitos hesitaram, cientes de que o dispositivo não era usado há anos. Quando Clara chegou à feira com sua cesta de pães, o Sr. Bradford não pôde deixar de provocá-la. Você é a padeira? Acha que consegue consertar isso? Clara deu de ombros serenamente. Posso tentar. A plateia caiu na gargalhada, pensando que era uma aposta perdida. Mas Clara calmamente se aproximou da colheitadeira, examinou as engrenagens, as correias e o motor enferrujado. Ela rapidamente percebeu que algumas peças estavam enferrujadas, outras mal ajustadas. Metodicamente ela utilizou ferramentas que sempre tinha à mão, improvisou soluções engenhosas para liberar certos mecanismos e realinhou as peças principais. Os minutos passaram e o público, a princípio zombeteiro, começou a prender a respiração. Então, com o último gesto preciso, ela ligou o motor. A colheitadeira tossiu, roncou e finalmente começou a funcionar perfeitamente, cortando trigo como se fosse novo. O silêncio atordoado deu lugar a uma ovação geral. O Sr. Bradford, humilhado, piscou, incapaz de entender como um simples padeiro havia conseguido o que ninguém mais conseguirá. Clara, calma e modesta, sorriu e disse simplesmente: às vezes paciência e observação valem mais do que força ou experiência. Essa vitória pública fortaleceu ainda mais sua reputação. Os habitantes da cidade começaram a vê-la como uma figura capaz de resolver qualquer problema, mesmo diante de céticos e arrogantes. Mas por trás dessa nova admiração, espreitava um desafio ainda mais pessoal e perigoso, que levaria Clara ao limite e testaria sua inteligência, criatividade e coragem como nunca antes. Poucos dias após a feira, rumores começaram a circular em Willow Creek. Um velho celeiro, abandonado há anos nos limites da cidade, parecia esconder um problema misterioso. Sempre que alguém tentava guardar equipamentos ali, ruídos estranhos eram ouvidos e moedas desapareciam sem explicação. Intrigados, alguns moradores se ofereceram para deixar Clara dar uma olhada. Se alguém consegue descobrir o que está acontecendo aí dentro, é você, disse timidamente o Sr. Reynolds, o ferreiro. Clara concordou, intrigada. O celeiro estava escuro e empoeirado, e cada tábua rangia sob seus pés. Ela imediatamente notou pistas sutis, marcas de graxa no chão, engrenagens ligeiramente deslocadas e ganchos desalinhados. Em vez de se deixar intimidar pelos boatos, Clara decidiu analisar metodicamente a área. Seguiu os rastros de gordura e descobriu uma máquina velha e esquecida, usada para separar grãos, que havia travado parcialmente e estava causando movimentos involuntários por todo o celeiro. Pacientemente, ela realinhou as peças, lubrificou as engrenagens e fixou os mecanismos instáveis. Então, com um gesto final, ligou o motor. A máquina voltou a funcionar corretamente, revelando que nada de sobrenatural se escondia por trás dos ruídos estranhos. Apenas uma combinação de ferrugem e desgaste. Os aldeões que a seguiam à distância explodiram em alívio e admiração. Você resolveu um mistério que ninguém ousou enfrentar, exclamou o Sr. Hargrove. Clara sorri modestamente. Às vezes, o que parece impossível é apenas uma questão de perspectiva e observação. Esse sucesso fortaleceu ainda mais sua reputação. Os moradores locais começaram a entender que Clara não era apenas habilidosa em mecânica ou coragem física. Ela tinha uma capacidade única de analisar, compreender e resolver até os quebra-cabeças mais complexos. Mas, ao sair do celeiro, Clara sentiu que aquele desafio era apenas o começo. Um evento inesperado estava se formando, um desafio que testaria não apenas suas habilidades, mas também sua criatividade e capacidade de trabalhar sob pressão. Certa manhã, enquanto Clara caminhava para o mercado, um tumulto ecoou na velha ponte de madeira que atravessava o rio. Os moradores correram e viram, horrorizados, que parte da ponte havia desabado, prendendo um grupo de crianças na outra margem. O pânico se instalou rapidamente. Ninguém ousava atravessar as tábuas quebradas com medo de cair na correnteza violenta. Clara, no entanto, manteve a calma. Ela sabia que cada segundo contava. Sem hesitar, ela correu para um galpão próximo e pegou cordas, tábuas e ganchos, que improvisou em um sistema de roldanas. Observando a ponte, ela calculou com precisão o peso que cada seção poderia suportar e a melhor maneira de prender as crianças. Uma a uma, ela guiou as crianças por tábuas temporárias, presas por suas cordas e polias. Sua paciência, precisão e compostura inspiraram confiança nas crianças que a seguiram sem medo.
Finalmente, após vários minutos de extrema tensão, todas as crianças foram resgatadas e trazidas em segurança para a praia. Os moradores, testemunhando o feito, explodiram em aplausos. Até o velho fazendeiro Thompson, muitas vezes rude, ficou profundamente impressionado. Nunca vi ninguém demonstrar tanta coragem e inteligência ao mesmo tempo. Clara, encharcada e cansada, mas sorrindo, respondeu simplesmente: em momentos críticos, é preciso manter a calma e pensar antes de agir. O pânico não salva ninguém. Essa provação confirmou definitivamente a todos que Clara não era uma mera padeira. Ela possuía uma rara mistura de coragem, inteligência prática e compostura, capaz de transformar situações desesperadoras em vitórias. Mas a vida ainda lhe reservava um desafio mais complexo, uma prova que combinaria suas habilidades técnicas, velocidade e ousadia, e que poderia muito bem mudar sua vida. Poucas semanas após a ponte ser salva, um recém-chegado apareceu em Willow Creek. Jonathan Pierce, um engenheiro de uma cidade grande, era conhecido por seu orgulho e arrogância. Ao saber das façanhas de Clara, ele não pôde deixar de desafiá-la publicamente durante os preparativos para o festival anual da vila. Esta mulher simples pode ter consertado algumas máquinas velhas, ele zombou dos moradores reunidos, mas vamos ver se ela consegue lidar com algo realmente complexo. O desafio? Construir um sistema de irrigação para os campos da vila, capaz de distribuir água igualmente para todos os lotes em um tempo limitado. Muitos moradores estavam preocupados. A tarefa parecia enorme, e Jonathan Pierce já começava a ficar inquieto, confiante na vitória. Clara, como sempre, manteve a calma. Examinou o terreno, observou o fluxo natural da água e notou pontos fracos no solo e nos canais existentes. Metodicamente começou a instalar tubulações, ajustar inclinações e conectar reservatórios. Cada movimento era preciso e cuidadoso. Enquanto isso, Jonathan trabalhava a toda velocidade, mas sua arrogância o fez ignorar detalhes cruciais. Vazamentos de água, encanamentos entupiram e os moradores começaram a duvidar de seus métodos. Com o passar do tempo, Clara completou seu sistema com paciência e precisão. Ao abrir a válvula principal, a água se distribuiu perfeitamente pelos campos, irrigando cada parcela de forma equilibrada. A aldeia aplaudiu, impressionada com a habilidade e engenhosidade de Clara. Jonathan, humilhado, abaixou a cabeça. Como você fez isso? Perguntou o incrédulo. Clara respondeu com um sorriso modesto. Velocidade não é nada sem observação e compreensão. Às vezes, reservar um tempo para pensar faz toda a diferença. Essa vitória fortaleceu ainda mais a reputação de Clara na aldeia e além. Ela não era mais admirada apenas por sua coragem ou força, mas também por sua inteligência estratégica e capacidade de resolver os desafios mais complexos, mesmo diante de um rival arrogante. Mas um desafio final mais pessoal e inesperado surgiu no horizonte. Um desafio que testaria sua criatividade, sua paciência e a confiança que a vila depositara nela. O verão foi particularmente seco naquele ano em Willow Creek. Os rios estavam meio secos e os campos sofriam sob o sol escaldante. Os moradores estavam começando a entrar em pânico, temendo que toda a colheita fosse perdida. O conselho da aldeia se reuniu e um murmúrio percorreu a assembleia. Se alguém pode encontrar uma solução, é Clara. Clara chegou, observando os campos ressecados e os poços quase vazios. Ela rapidamente percebeu que a simples irrigação tradicional não seria suficiente desta vez. Um plano mais engenhoso era necessário para salvar a colheita e a água disponível. Ela começou analisando as fontes de água restantes, alguns poços, um lago quase vazio e um riacho intermitente. Em seguida, criou um sistema que combina reservatórios temporários, canais inteligentes e bacias de captação. Cada tábua, canal e conexão foi posicionada com precisão, utilizando o terreno natural e minimizando a perda de água. Os moradores observavam, alguns céticos, enquanto ela direcionava a água para as áreas mais afetadas. Por várias horas, Clara trabalhou incansavelmente, orientando os moradores na instalação do sistema e explicando como ele funcionava. Finalmente, ela abriu a válvula principal. A água fluiu perfeitamente para todos os campos, alcançando até as áreas mais remotas. As plantações começaram a se recuperar, e um sentimento de alívio e admiração tomou conta da aldeia. O Sr. Thompson, comovido, pegou Clara pelo braço. Você não só salvou nossos campos, mas também salvou nossa esperança. Clara sorriu, cansada, mas feliz. Às vezes, basta olhar com cuidado e pensar antes de agir. Mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma solução se você não perder a coragem. Este último sucesso confirmou Clara como um pilar da vila, admirada não apenas por suas habilidades técnicas e coragem,
mas também por sua capacidade de inspirar confiança e esperança em tempos de crise. Entretanto, um desafio final, inesperado e profundamente pessoal aguardava Clara. Um desafio que testaria tudo o que ela havia aprendido até então e revelaria um lado de sua personalidade que poucos conheciam. Poucas semanas depois de salvar os campos da aldeia, Clara recebeu um convite inesperado. Uma carta do Sr. Bradford, o rival arrogante, que queria conhecê-la em particular. Os aldeões intrigados cochichavam sobre o que poderia estar acontecendo. Clara foi à casa de Bradford. Para sua surpresa, não se tratava de um novo desafio mecânico, mas sim de um desafio profundamente pessoal. Bradford, visivelmente envergonhado, confessou: Clara, ouvi falar de tudo que você conquistou. Eu te desafiei, te subestimei e agora percebo que estava errado. Eu quero aprender com você. Clara, com sua simplicidade habitual, sorriu. Tudo o que fiz para ajudar os outros, não para me gabar. Se você quer aprender, apenas ouça e observe. Então ela revelou um detalhe que poucos sabiam. Antes de se tornar padeira, ela havia trabalhado em uma oficina mecânica com o pai, aprendendo a consertar máquinas e resolver problemas complexos. Não foi um talento repentino, foi uma habilidade cultivada com paciência e amor, mas ela escolheu permanecer humilde e modesta. Bradford, espantado, percebeu então que todo o seu orgulho e arrogância o haviam cegado. Nunca conheci ninguém como você. Você combina coragem, inteligência e humildade. De volta à aldeia, Clara foi acolhida como um símbolo. Ela não era mais apenas alguém que consertava o motor, salvava crianças ou resolvia crises. Ela se tornará uma inspiração para todos, mostrando que a simplicidade podia esconder força e talento extraordinários. E naquele dia, Willow Creek entendeu uma verdade simples mas poderosa: a verdadeira coragem, a verdadeira inteligência e a verdadeira competência não são medidas pela força ou aparência, mas pela paciência, perseverança e disposição para agir pelo bem dos outros. Clara, ainda modesta, retomou sua rotina de padeira, mas agora com o respeito e admiração que irradiavam por toda a vila. E sempre que surgia um desafio, os moradores sabiam que podiam contar com ela, a mulher simples com um talento extraordinário.